Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Antes de falar do Evangelho, eu queria que vocês soubessem que eu estou com o coração muito apertado. Então minhas ideias estão um pouco desordenadas. Eu demorei um pouco para entrar, porque eu estava falando com o nosso cardeal, Dom Odilo, que está em Roma. Lá já é de noite, ele está no aeroporto vindo para São Paulo, mas ele me pediu que cuidasse de um assunto. Essa madrugada faleceu Padre Beto, amigo e coordenador de pastoral da nossa arquidiocese. Por volta de 50 anos, foi encontrado agora de manhã sem vida, porque não saiu para celebrar a missa, as pessoas foram à casa e tiveram que arrombar a porta sozinho. O Beto faleceu e essa semana tivemos reunião, conversamos muito. Eu falava para ele de como as coisas mudaram na minha vida esse ano. Ele disse, olha, e também ele foi eleito coordenador de pastoral quase que ao mesmo tempo que eu fui eleito vigário. Então ele disse, olha, você não pode imaginar o turbilhão de coisas que me veio. Então vamos fazer assim, você reza para mim, eu rezo por você. E a gente se despediu desse jeito, rindo, vamos rezar uns pelos outros. E ele agora morreu, essa madrugada. E eu sou o provedor da Fraternidade dos Padres aqui em São Paulo. Por isso Dom Odilo me ligou, pedindo para tomar as providências e também fazer as notas para a imprensa, essas coisas que têm que ser feitas. Por isso, logo depois da missa, eu vou tomar essas providências, não poderia atender hoje. E eu sei que vocês compreenderão. Qualquer pessoa que precise falar comigo, deixa aqui o seu telefone. Assim que eu voltar para casa à tarde, eu ligo para vocês, daremos um jeito de conversar. A morte de uma pessoa querida sempre trará sofrimento, mesmo quando nós sabemos que a nossa vida é breve e que a morte significa passagem. Mas quando alguém é tirado assim de nós, seja em que circunstância for, pode ser como o Padre Beto, pode ser uma situação de doença prolongada, por mais que a gente saiba da brevidade da vida e como são as coisas, a morte sempre nos tomará de surpresa, porque nós temos que reorganizar o nosso mundo interior. Isso significa fazer o luto. Todos nós vamos passar por isso. Até o nosso cérebro enviar ao coração esta ordem, que é para ele entender que a pessoa não está mais aqui, então o coração fica buscando. Então a gente fica um pouco desarvorado. Hoje nos encontramos com estes dois grandes homens que são chamados as colunas da igreja, porque pelo seu testemunho, pela sua coragem, pela forma como morreram, eles regaram com seu sangue a semente que Jesus plantou. Os dois fizeram a experiência em sua vida da fragilidade humana. Pedro negou Jesus peremptoriamente. Procurou se afastar, porque Jesus, na sua cruz, significava um perigo mortal. Então, tudo aquilo que nós ouvimos hoje, as suas declarações de fé, sua profissão de fé, naquele momento derradeiro, em que ele foi chamado a dar um testemunho de Jesus, falou mais alto a sua humanidade. Eu creio que nós também somos assim. Quando estamos na igreja, somos cheios de boa vontade, sabemos o que Deus quer de nós, mas aí então nós vamos para a vida, para a rua. E se um outro carro bate no nosso, a gente é capaz de bater na pessoa, de perder totalmente as estribeiras, porque nós lidamos constantemente com a nossa natureza, com os nossos instintos.
Pedro negou Jesus de forma vergonhosa e arrependido chorou copiosamente. Paulo perseguiu a igreja de Cristo, matou os primeiros apóstolos. Foi Paulo quem determinou a morte de Tiago, a morte de Estevão, dois chamados mártires, os primeiros mártires do cristianismo, e foi Paulo quem determinou a morte deles, porque ele tinha esse poder, como fariseu, de julgar e executar aquelas pessoas que atentassem contra a fé que os judeus professam. Mas os dois tiveram este encontro definitivo com Jesus, pessoal e intransferível. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro, reunido na comunidade dos discípulos, e mostrou as marcas do seu sofrimento, o seu coração aberto, e Pedro, finalmente, diante de Jesus, transfigurado, faz sim valer a profissão de fé que nós ouvimos hoje. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi preciso que ele fizesse a experiência da dor, que ele conhecesse os limites da sua fragilidade, para que ele deixasse então a graça de Deus agir nele. Falar que Jesus é o Senhor pode ser uma decisão racional nossa, baseada naquilo que nós acreditamos, que nós professamos, aquilo que nós ouvimos. Mas acreditar nisso no coração é uma coisa que só a vivência poderá trazer. Então nós também professamos, e é fácil para nós carregar a cruz, por exemplo, como um ornamento, um acessório, ou então enfeitar demais a cruz, colocando ali pedras preciosas, ou então ter a cruz na nossa casa num belo quadro como um ornamento. Mas entender o que significa ser cristão, ser discípulo de Jesus, exige de nós sempre um sair da nossa zona de conforto, um encarar a realidade da vida, um processo de autotransformação que poderá levar a vida toda. E para isso Deus nos dá o tempo necessário. Hoje nós ouvimos como Pedro, preso, estava se preparando para ser executado no dia seguinte. O rei Herodes percebeu que isso agradava aos judeus. Então preparou Pedro, o chefe, para uma execução pública, para um espetáculo. Mas nós ouvimos como a comunidade dos cristãos, mesmo amedrontados, rezavam a Deus pela vida de Pedro. A igreja, quando reunida, tem diante de Deus esse poder de intercessão. Nós falamos da igreja triunfante no céu, onde estão os santos que nós veneramos. Eles intercedem por nós diante de Deus, pelas nossas necessidades, e é por isso que nós veneramos os santos. Procuramos conhecer a sua vida e acreditamos no poder de sua intercessão. Mas a Bíblia nos mostra que a igreja militante, que somos nós que estamos nesse mundo, também temos esta faculdade de interceder, de elevar súplicas a Deus. E hoje nós ouvimos como Deus atendeu a oração da comunidade. Pedro só se dá conta do acontecido quando já está de lado de fora da prisão, aquilo que era impossível. E vocês ouviram como ele foi guardado naquela noite, porque o chefe da guarda temia que os cristãos invadissem a cadeia e libertassem a Pedro à força. Então ele reforçou a guarda, acorrentou Pedro para ter certeza que no dia seguinte aconteceria o espetáculo. Mas Deus tinha outros planos. E aqui, movidos pela fé, nós somos capazes de dizer, com efeito, para Deus tudo é possível, mesmo aquilo que nos pareça o mais improvável. E Pedro foi libertado das algemas, da vigilância dos guardas,
das portas da prisão e se viu na rua. Penso que vocês, talvez, assim como eu, já tenham passado por situação semelhante. E a gente só dá conta de que fomos libertados de um grande perigo, fomos libertados da boca de um leão pela ação de Deus em nossa vida. E a gente só faz isso depois que passa pelo sofrimento. Quando eu cheguei aqui na igreja, me impressionou e assustou o fato de que algumas pessoas entravam ajoelhadas aqui, se arrastando. A imagem ficava ali e eles se arrastavam até a imagem de Santa Rita e ali traziam as suas rosas, faziam as suas orações. Isso me incomodava. Eu finalmente falei com uma senhora que estava se arrastando. Eu disse: a senhora não pode fazer isso. Deus não quer isso. Deus não precisa da nossa humilhação. E foi ali no meio da igreja, de joelhos, que ela me disse: se o senhor soubesse o que Deus fez por mim, o senhor saberia por que eu estou fazendo isso agora. Isso para mim não é nada. E eu sei que isso para Deus também não significa nada. Mas eu preciso agradecer. E a forma que eu tenho de fazer isso é mostrando a minha gratidão a Ele. Nunca mais eu interferi nessas questões entre Deus e a pessoa. Cada um sabe como manifestar o seu amor, a sua graça. Quando a mamãe estava no hospital, beneficência portuguesa lá em Campinas, há uma bonita e pequenina capela nesse andar onde ficam os internados, né? Então todas as noites, quando finalmente, depois de muita dificuldade, a mamãe conseguia repousar, via que ela fechava os olhos, estava respirando profundamente, eu ia até a capela. E a luz do hospital à noite é essa luzinha fraca. E a gente tem que ir pelo corredor, como que tateando, porque são muitos corredores, a gente se perde facilmente. Mas eu descobri o caminho da capela, então de madrugada eu ia ali, porque no silêncio e naquela penumbra, somente a pequena chama do sacrário ficava acesa. Eu não via mais nada além da chama acesa ao lado do sacrário. E todas as noites, de madrugada, eu ia lá. Nunca pedi a Deus que desse saúde à minha mãe. Nunca. Sempre dizia, como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é o melhor para nós. Mas se o Senhor puder me conceder essa graça, eu lhe peço, me permita cuidar da minha mãe. Permita que ela não sofra na hora da morte. Permita que eu esteja com ela naquela hora. Foram 3 meses. Todas as noites repeti essa oração. 3 coisas eu peço, se o Senhor puder me conceder. Eu vinha para São Paulo sábado de manhã, fazia o meu serviço na igreja, voltava para Campinas domingo à noite e ela estava lá me esperando. Às vezes para trocar a fralda. Ela não deixava que os enfermeiros fizessem, nem minhas irmãs, esperava eu chegar. Finalmente, nós a levamos para casa, ela melhorou bastante. E no dia do aniversário dela, nós tínhamos programado de ir para o sítio, que é o lugar que ela mais gostava. Então reunimos a família, meus sobrinhos vieram da Austrália para celebrar o aniversário da mamãe, que talvez fosse o último. Mas naquela manhã ela não amanheceu bem. Então eles estavam para cancelar. E eu disse: de jeito nenhum, vocês vão. Se ela melhorar, eu vou também. Mas vocês têm que ir. Todos foram embora. A casa ficou vazia, só eu e ela. Quando eles saíram, eu dei o banho, coloquei aquela camisola cor-de-rosa que era a que ela gostava,
E ela disse, mas essa? Eu disse, é a mais bonita que você tem. É seu aniversário. Então eu a vesti e disse, eu vou fazer um caldinho para você. Você quer de frango ou de carne? Ela disse, de frango, mas bem fraquinho. Eu disse, sua danada. E abracei, e ela suspirou no meu peito, e quando voltou a cabeça, já não estava mais ali. Então, eu pude cuidar dela. Ela não sentiu dor e morreu nos meus braços. Quando a gente sente paz ao rezar, significa que a nossa oração vem da alma, não é coisa da nossa cabeça, vem da alma, é o Espírito que fala. E é assim que eu me sentia todas as noites, quando pedia a Deus que me concedesse essas graças. Pedro foi libertado da boca do leão, a comunidade que rezou por ele foi atendida por Deus, e Deus deu a Pedro a graça de continuar a sua missão. A missão de Pedro era dar testemunho de Jesus na grande cidade de Roma, para onde ele foi levado mais tarde. Pedro foi morto, foi assassinado. E por capricho daqueles que o mataram, seus algozes, ele foi crucificado. Queriam assim escarnecer dele, zombar dele. Você não está pregando a cruz, então você vai morrer na cruz. Não era costume em Roma crucificar as pessoas. Isso era deixado para as colônias, os lugares onde havia os povos considerados bárbaros. Em Roma não se fazia isso, mas fizeram uma cruz na colina chamada Vaticano, e ali iam crucificar Pedro, mas ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para que a sua cruz nunca fosse confundida com a cruz do Salvador. E, por zombaria, eles o crucificaram e o viraram de cabeça para baixo. Seu sofrimento foi indizível, mas, segundo os testemunhos dos cristãos, Pedro morreu dando graças a Deus. Paulo já estava preso quando escreveu essa carta. Em algumas semanas, ele também será assassinado. Sendo cidadão romano, ele foi levado para fora dos muros da cidade, como a lei ordenava, e, num ritual muito simples, em cima de uma pedra, o soldado lhe decepou a cabeça. Era assim que os romanos condenados à morte eram executados. O lugar onde São Pedro morreu, a colina Vaticana, se ergue hoje a Basílica de São Pedro. As escavações arqueológicas mostraram os sinais onde ele está enterrado. Uma catacumba, escrito na língua latina antiga, Petrus, na rocha. Por isso que o altar foi construído exatamente no mesmo lugar onde, nas profundezas, nas catacumbas, está o túmulo do apóstolo São Pedro. E onde São Paulo derramou seu sangue, hoje se ergue a magnífica Basílica de São Paulo extramuros, assim chamada. Jesus, no Evangelho, reúne os seus discípulos, como nós ouvimos na proclamação desse texto, porque ele os enviou em missão, 2 a 2. Então eles foram para as pequenas cidades, os povoados, para as aldeias, para os transeuntes e falaram do reino de Deus. Sinais foram verificados. Vocês podem ler na continuidade do texto. Cegos recuperaram a visão, paralíticos andavam, os surdos ouviam. Eles, em nome de Jesus, praticavam o bem e as pessoas queriam conhecer Jesus. Por isso eles voltaram eufóricos. E Jesus os encontra nesse dia e lhes pergunta: o que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E vocês ouviram, eles não tinham a menor noção de quem era Jesus. Achavam que Jesus fosse o renascimento de algum profeta antigo que já morreu.
mas não sabiam quem era Jesus. E aqui eu faço um link com o censo demográfico de 2022. É o último que nós temos, foi publicado há algumas semanas. Talvez já tenha lhes falado sobre isso, mas é sempre bom lembrar. No item sobre religião, apareceu que nós, os católicos, hoje, somos 56% da população do Brasil. 56% dos brasileiros se dizem católicos, foram batizados. Nós já chegamos a ser 93% da população. Portanto, quase a totalidade, mas hoje somos 56%. É bastante. São bem mais de 100 milhões de pessoas que se dizem católicas. Desses 56%, e aqui prestem atenção, 27% das pessoas, 27%, nunca vão à igreja. Nunca. Ocasionalmente, quando morre alguém, a missa de sétimo dia, ou talvez casamento, ou quem sabe na Páscoa, né? A família se reúne, mas não são pessoas de igreja. Não participam da missa, não confessam, não comungam. Eles se dizem espiritualistas, falam diretamente com Deus. Muitos deles, assim, a gente adora a Deus na natureza. O censo é muito revelador. Mas se dizem católicos. Dos 56%, 3% vêm à igreja. 3%. Frequentam as missas aos domingos, sabem o nome do Papa, já ouviram falar de algum documento da igreja, trazem os filhos para batizar. Apenas 3%. Se nós hoje perguntássemos, como Jesus perguntou aos seus discípulos, o que é que o povo diz a meu respeito? O que é que o povo católico fala de mim? O que é que será que as pessoas iam responder? Talvez a mesma coisa que aqueles responderam para os apóstolos atrás, né? Eles não conhecem a Jesus. Eles vão a todos os lugares. Eles não têm um sentido cristão para a vida. Não entendem o sentido da morte. Eles não sabem o que significa dor para um cristão. Como é que nós enfrentamos as dificuldades? É muita gente, 75% é um número considerável. Mas talvez nós estejamos entre esses 3% que vêm à igreja aos domingos, que vêm no Natal, na Páscoa, conhece um pouco das Escrituras, sabe dar um sentido cristão para o sofrimento, para a morte. Somos nós. Mas entre nós, e se Jesus perguntar hoje, o que é que eu sou para você? O que é que você pensa de mim? Talvez até pudéssemos responder como Pedro, aqui na cabeça, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas interiormente, no coração, nós acreditamos nisso?